Então eu fui lá no PGAdmin, eu dei um drop, né, no banco e aí ele destruiu o contato simples. Aí eu criei de novo o contato simples. Aí eu tinha o modelo. Está aberto em algum canto aqui. Aqui. Eu já tinha o modelo pronto da tabela contato, aí eu só rodei de novo e aí sim eu rodei os scripts. Então, aquilo que a gente tinha feito, do jeito que está na prática, até o passo 7, que é onde a gente criou o mostrar contatos, já com a parte de numeração colocada, certo? Foi aqui que a gente parou, por quê? Na hora de testar, eu não sei o que aconteceu, mas se a gente fizer a pesquisa, a gente consegue mostrar todos e ele gerou numeração. Só que aí na hora de olhar, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu acho que eu olhei errado, mas vou botar alguma coisa na pesquisa, peraí. Pesquisar, por exemplo, Bill. Se você olhar o link que ele gerou aqui, ele acrescentou ó, page 0, porque é um link para a primeira página. E aí botou e-comercial, nome F igual a Bill. No dia que eu olhei isso aqui, não estava com e-comercial. Não me pergunte por quê. Estava aparecendo alguma coisa diferente. Não era isso. Eu não mudei nada no programa, gente. Hoje é que eu fui recomeçar para ver o problema, eu testei e não tinha problema. Por exemplo, ó, quem tem I no nome. Agora eu botei um monte de contato. Mas tem um monte de contato com um I no nome. Agora deu problema aqui. Deixa eu voltar. Se eu pesquisar quem tem I no nome, aqueles contatos que eu passei para vocês, são 39, né? Ele vai achar 7 páginas com contatos com I no nome. Caramba. O total é 8, 7 tem I. Vou procurar outra coisa. Quem tem O, vamos ver se diminui. Agora tem 8. Não é possível. Quem tem U? Aí caiu para 4. Beleza. Mas aí, qual é o problema disso estar acontecendo aqui? Se eu clicar na página 3, o que tinha que acontecer? Eu tinha que disparar a pesquisa de novo. Vou aumentar aqui. Ó, tinha que disparar a pesquisa. Vai ter jeito. Esconde. Aí. Ó, contatos barra pesquisar. De novo, beleza. Page igual a 2, porque eu estou clicando na página com o número 3 aqui. E eu tenho que empurrar o filtro para frente. O filtro que eu usei na hora de fazer a busca era o nome contendo a letra U. Então, quando eu clicar aqui para pegar a terceira página, tem que ser a terceira página da pesquisa dos nomes com a letra U. Então ele colocou aí comercial nome F igual a U. E aí eu clico, continua tendo 4 páginas de resposta, só que agora eu peguei uma página diferente. Então não está errado, está funcionando. Eu não sei o que aconteceu agora há pouco também. Tá fazendo a paginação, ó. Eu consigo mudar entre as páginas e eu não perco o filtro que eu coloquei. Por exemplo, se eu colocar que o nome tem que ter Bill e o endereço de e-mail tem que ter Bill, vai achar só esses dois caras. Se eu clicar no link, ó, ele vai buscar de novo. Ó. Page 0, nome F igual a Bill e e-mail F igual a Bill. É o filtro que eu usei para fazer a busca original. Então, se eu clico, continua funcionando. Não tem erro não, tá? Isso com aquele nosso contato filter gerando a URL para a gente com o filtro, ó, com o e-comercial. Ele está funcionando desse jeito. E lá no mostrar contatos, tá naquele mesmo esquema, ó. Vou mostrar um aqui. Ó, na hora de gerar o URL, eita, você vai pegar contatos, pesquisar e já passa. Ó, a página vai ser a página anterior, página do número atual menos 1. E aí depois disso concatena com o filtro. É isso aqui que está funcionando. Foi aqui que a gente parou. Na sequência eu falei, insere o resto dos contatos para a gente poder ver essa paginação funcionar. Se você tiver menos de 5 contatos, você não vai conseguir adiantar nada. Você sempre vai ver isso aqui. Agora, com mais contatos, a gente consegue ver realmente que está funcionando a paginação. Na sequência, o que eu vou fazer? Esse mostrar contatos que a gente está aqui não está legal.
Vai botar um em cima do outro. O ideal é que fosse uma tabela mostrando os contatos. Senão toda vez eu tenho que baixar aqui para mudar de página, baixar aqui para mudar de página. Ninguém merece isso, tá? Vamos fazer isso. Eu vou mudar ou mostrar contatos. Eu vou copiar isso que está no 9 aqui, ó. E vamos substituir o mostrar contatos que a gente tem agora. Qual é a diferença do anterior para esse? No anterior a gente só jogava na tela, um embaixo do outro, com os dois botões, botava um HR e aí ficava no laço repetindo isso. Continua tendo um laço, tá? A diferença é que agora vai ter um table, ó. Eu vou colocar uma tabela, estou usando o Bootstrap para configurar a aparência dela. Vou mostrar as colunas, ó, ID, nome, endereço, telefone, e-mail. Vai ter uma coluna para clicar no botão editar e um para a coluna do remover. E aí no corpo, aí é que vem o TH-it, ó. Para cada um dos contatos do conteúdo da página atual, pega o objeto contato e aí roda isso aqui, coloca nessa linha. Aí eu espalho os valores, ó, ID, nome, endereço, telefone, e-mail. Na outra coluna é o botão para fazer a edição. Eu troquei, agora não vai ter texto, eu vou botar um ícone. Eu estou pegando lá do Bootstrap Icons. Aqui eu estou pegando um ícone de um lápis. E na última coluna é onde a gente colocou o botão para remover. Aqui também eu peguei o ícone do Bootstrap Icons, que é a lixeira. BI Trash. Fecha a tabela. Aí a paginação não mudou nada. É a mesma paginação que a gente tem aqui, ó. A única diferença é que para cima vai ficar uma tabela. Vamos salvar para ver como é que ficou a aparência, né? Vamos voltar lá na pesquisa. Mudou bastante, hein? Continua mostrando 5 contatos, só que agora, ao invés de botar um em cima do outro, virou uma tabela. Um botão para editar e um para remover. No meu sistema, eu não fiz o editar e o remover usar o layout que a gente tinha criado. Então, se eu clicar no editar, ó, ele ainda está funcionando com a aparência antiga. Teria que mudar essa view aqui para usar o layout. O remover também está fazendo a confirmação daquele jeito antigo. O ideal era mudar isso aqui para começar a usar o que a gente viu de notificação e coisa do tipo, Ajax. Isso eu não coloquei nesse sistema ainda. Tá? Eu vou deixar para vocês brincarem. Mas o interessante de ter uma tabela agora é que eu consigo ver fácil. Ó. Tá trocando os elementos. A numeração tá dando certo. Ó. Eu consigo ir para a primeira, consigo ir para a última e consigo escolher a página que eu quero. É mais fácil de trabalhar assim do que botar um valor em cima do outro. Aqui, como tem mais espaço, podia até aumentar, mostrar pelo menos uns 7 contatos por página. Ficaria até bom também. Mas eu deixei 5, que é o que a gente já tinha definido. Então a primeira mudança que eu fiz foi essa, certo? Mudei, ao invés de mostrar em cima do outro, botei numa tabela. Agora, o que ficou faltando é a ordenação, né? Do jeito que a gente fez o sistema, o cara não consegue mudar a ordenação aqui. Ficou fixa. Fixa onde? Lá no repositório do contato, o nosso método pesquisar, ele está fixo aqui, ó. Eu montei uma ordenação e essa ordenação é a ordem crescente pelo nome. Mas está fixo. O cara não consegue mudar isso. Sempre que eu faço a busca aqui no meu sistema, ele está fazendo, começando em A e terminando lá com o Sir Gunisvaldo. Eu não consigo mudar essa ordenação porque ela está fixa no programa. Eu quero mudar isso. Eu quero que o cara possa escolher. De repente, eu quero mostrar os nomes na ordem ao contrário aí. Do Z até o A. Vamos colocar isso no sistema. Então, primeiro a gente vai modificar o método pesquisar lá no controlador para ele já colocar uma ordenação padrão para a gente. Eu falei para vocês quando a gente viu sobre ordenação. Vamos lá no pesquisar. Aqui. Esse pageable que ele recebe aqui, por padrão, ele não tem ordenação. Então, quando ele está mandando esse pageable lá para a nossa pesquisar do repositório aqui, ó, esse pageable que está indo vai sem ordenação. E aí lá dentro do repositório a gente fixou a ordenação pelo nome. A gente vai mudar esse esquema. Eu não quero que vá, ou seja, não quero que ele chegue aqui sem uma ordenação definida. Então eu vou fazer só, vou acrescentar isso aqui, ó.
Depois do pageable ali, do pageable default, eu vou colocar outra anotação. Sort default. Esse sort default é para definir o padrão de ordenação. Eu quero que faça uma ordenação pelo nome. A direção, eu quero que seja em ordem alfabética aí. Ó. Sort direction ASCII. Então, esse pageable agora já vai vir com a página tamanho 5 e ordenada em ordem alfabética pelo nome. Está definido esse cara aqui. Por enquanto não mudou nada. Ctrl Shift O, né, para arrumar isso. Ah, o sort aqui, cuidado, é o sort do Spring Data Domain, tá? Spring Framework.data.domain. Não vai pegar dos outros, não, que vai ser difícil achar o erro depois. Então, coloquei isso lá. E agora eu vou mudar o mostrar contatos. Porque eu preciso começar a mexer nessa parte de ordenação também. Vamos copiar todo ele de novo. E aí a gente vê só o que ficou diferente. Vamos lá no mostrar. Continua sendo uma tabela, eu não mudei isso, tá? Eu só acrescentei algumas coisas. Aqui na prática eu até tentei marcar em negrito o que eu mudei. Então, por exemplo, a coluna do nome, por enquanto, esse é o sistema antigo. Ó. O nome não é um link. Eu não consigo clicar aqui e fazer alguma coisa acontecer. Nessa versão nova, o nome vai ser um link. Ó. Vai ter um ATHHref aqui. Ó. Aqui é mais fácil de enxergar. Aqui, ó. É um link. Ele dispara a pesquisa para a página atual. Ou seja, volta para a mesma página. Só que eu vou lá e coloco uma ordenação junto. Ó. Eu coloco um sort. O sort vai ser pelo nome. Tá? Aí o nome vai ser para qual sentido? Eu quero ASCII ou DESC, ou seja, em ordem alfabética ou ao contrário. Eu acrescentei esse pedaço aqui. Ó. Isso aqui não tinha antes. Então é o que está aqui na frente em negrito também. Ó. Ou seja, o nome vai ser um link. E ele vai mandar uma ordenação. Então, se tiver em ordem alfabética, ele inverte para decrescente. Se não, ele põe ascendente. Então, ele pega a ordenação atual e inverte quando você clicar nesse link. Essa aqui é a ideia. Eu coloquei também um ícone do Bootstrap. O ícone depende da ordenação, por isso que está confuso aqui. Ó. Se a ordenação for em ordem alfabética, ele usa esse link. Se não, ele pega o outro link. Vocês já vão ver ele aparecer ali depois na página. Essa é a primeira mudança que ficou lá na coluna do nome. E aí lá embaixo, na tabela, na hora que eu mostro os valores, os links que eu coloco na paginação precisam empurrar essa ordenação junto no link. Por enquanto, se você olhar lá, ó, esse link que está aqui, ele só empurra a página e se você tiver colocado alguma coisa no filtro, ele empurra o filtro. Eu preciso mudar esses links para também empurrar a ordenação atual. Eu não posso mudar a ordenação quando o cara mudar de página aqui embaixo. Quando eu clicar na página 5, eu quero que ele continue usando o mesmo filtro que estava na página 8, só que agora para a página 5. Então, se você olhar os links que eu coloquei lá na prática, acrescentou um pedaço, ó, que é isso que está em negrito aqui. É justamente depois do page, coloca um sort pelo nome, e aí depende se o atual for ordem alfabética, mantém a alfabética. Se não, se tiver ao contrário, mantém ao contrário. Eu estou empurrando a ordenação também nos 5 links lá embaixo. Ó. É isso que mudou. Se a gente olhar a página, vamos salvar aqui. Ó, o nome virou um link. Se você olhar o link, ele também vai para pesquisar, passa a página e empurra uma ordenação. No caso aqui, ao contrário da atual. A atual está começando em A e terminando com o Z. Mas os links, esse link, se o cara clicar, ele dispara ao contrário do que é agora. Ele inverte, ó. Vai ser uma ordenação pelo nome, só que agora DESC. Atual é ASCII. Vai trocar. Tá? Não dá para testar ainda porque lá no pesquisar, a gente vai ter que usar essa informação de ordenação. O nosso pesquisar que a gente tem pronto aqui, ó,
esse pesquisar, lembra que eu falei? Ele está fixo pelo nome em ordem alfabética. Não quero isso sempre, depende do que o cara pediu. Vou ter que mudar esse esquema. É o que está aqui no passo 10.3. Eu botei em negrito o que está acontecendo de diferente. Ó. Eu vou acrescentar uma parte específica para controlar a ordenação dentro da minha consulta. Mas faz copiar a classe toda de novo. E aí a gente vai dar uma olhada no que mudou. Então eu vou pegar a classe toda. Vou substituir. Ctrl Shift O. Lembrando que o sort é do Spring. O login é o nosso. Pronto. O que eu acrescentei aqui? É a mesma consulta. Eu continuo pegando os dados do filtro, montando uma lista de predicados e depois setando isso na hora de fazer a minha consulta. A diferença é que agora eu tenho que colocar uma ordenação também. Porque esse objeto pageable ele vai estar recebendo uma ordenação lá do controlador. Vai estar dentro do pageable que a gente passa para pesquisar aqui. Está dentro desse cara. Como é que eu vou fazer isso aqui? É esse pedacinho final. Ó. É ele que vai. São as variáveis que eu vou precisar para fazer a ordenação. O que eu faço? Vai no pageable e pega o sort atual. Qual é a ordenação que tem que ser aplicada atualmente? Eu guardei. Ela é diferente de nulo e não está vazia? Ou seja, existe uma ordenação? O cara definiu uma ordenação? Se definiu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas ordens que são usadas dentro da ordenação. Lembrando que a ordenação não é só por um campo. Essa ordenação podia ser pelo nome, depois o cara podia ordenar pelo endereço, depois ordenar pelo e-mail, alguma coisa do tipo. Ele pode escolher mais de um campo na hora de definir a ordenação. Eu só coloquei o nome, mas lá no material eu boto um exemplo, como é que você colocaria nome e alguma outra coisa depois também. Então você tem que tomar cuidado, porque esse cara pode ter mais de uma ordenação diferente para ser aplicada. Então eu fiz um laço. Para cada ordem que eu achar, eu quero que ele faça esse bloco aqui a rodar. Tá? Aqui tem que tomar cuidado com esse order. Tem duas classes order na mesma implementação dessa classe. Tem um order que é o da criteria. Esse é o order que a gente usa para montar a ordenação na nossa criteria carry lá para baixo. Mas existe um order que é desse objeto do Spring. Ó. Esse objeto sort que eu recebo no pageable tem um order dele aqui dentro. Só que é um order do Spring, não é esse order da criteria. Eu preciso trabalhar com esses dois orders na mesma classe. Então aqui eu botei sort.order. Porque se eu colocar só order vai dar conflito. Ele vai achar que é o do JPA, da criteria, e não é. Tá? Cuidado com esse objeto aqui então. Então eu pego a ordem. Beleza. O que eu fiz? Eu botei um logger só para a gente ver que está ordenando o resultado da pesquisa. Eu mostro então ó, que eu estou ordenando o resultado da pesquisa. Eu pego a propriedade desse objeto order, ou seja, é o nome, é o campo nome isso aqui. E a direção se é ASCII ou DESC, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. Eu vou mostrar isso para a gente. Eu vou pegar essa propriedade, no caso é o nome, por exemplo, vai guardar aqui dentro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou testar. Se essa ordem for ascendente, eu preciso criar um order da criteria. O problema é que o objeto que eu recebo aqui não tem nada a ver com a criteria. Esse objeto que eu recebo aqui é do Spring. Só que na hora de rodar, quem roda isso é a criteria. Então eu tenho que criar um objeto da criteria. Então eu olho o que veio do Spring. Se veio esse do Spring, eu gero esse do JPA. Se não for em ordem crescente, eu gero esse objeto da JPA. Tá? Então esse order aqui já é um order da criteria. E aí eu ponho numa lista. Para cada uma das ordenações que eu achar aqui dentro, eu jogo isso numa lista de ordenações que eu criei aqui em cima. Depois disso, terminou. Beleza. Aí sim eu vou lá e monto a minha criteria carry final e seto essa lista de ordenações nessa criteria carry. Ou seja, eu estou fazendo com que a criteria use as ordenações que eu recebi na hora de montar a consulta. Não vai ser mais sempre pelo nome, vai depender do que o cara mandou dentro do pageable. Certo? O restante aqui para baixo acho que não muda nada.
Setei, o resto é a mesma coisa, não mudou, certo? O que mais? Vamos testar, agora já dá para testar isso. Vamos salvar. Já reiniciou. Vamos voltar aqui. Se eu não colocar nada, trouxe todo mundo. Eu tenho ainda as 8 páginas, ó. Mas observe, a última página é onde termina com o Zergonisvaldo, porque está em ordem crescente. O íconezinho que eu falei, ó, essa letrinha com a seta AZ aqui e a seta para baixo. Se eu clico no nome, eu inverto. Eu quero que seja decrescente. Quem que é a 8ª página agora? Olha o cara que começa. Ó. O último elemento é o que começou com A. E quem que é a primeira agora? É o Zergonisvaldo. Então, se você olhar os links agora que foram gerados, ó, /contatos, /pesquisar, a página 1 e o sort vai junto. Ó, o sort por nome, desk. Eu estou empurrando a mesma ordenação que já foi feita para trazer esse cara para todos os links. Todos eles têm essa informação. Então, eu posso continuar olhando aqui. Quem que é a página 2? Está em ordem decrescente pelo nome agora, até chegar no A, que é a última. Conseguimos colocar a ordenação pelo nome aqui, ó, tanto crescente quanto decrescente, e ela está funcionando para os links também. Nome Bill. Tá lá. Strubilobal do Grossbuilder. Se eu inverter, Grossbuilder Strubilobal. E o link está usando o sort também. Ele empurra, além do page, o sort e o filtro, que é o nome F igual a Bill. Tem que estar isso em todos os links que ele gerar aqui. Isso já está pronto. Vamos melhorar algumas coisas aqui, porque tem muita coisa ruim aqui. Por exemplo, a geração da paginação, cara. Isso tá horrível. Tá lá no controlador, ó. E esse bloco todo maluco aqui, ó. É só para gerar esses numerozinhos que aparecem aqui embaixo. Ó. Quando eu faço essa pesquisa, para gerar de 1 a 8. É esse monte de código aqui. O ruim disso é que esse código está dentro do pesquisar de contato. Se eu tiver uma outra ordenação, que seja de produto, de cliente, de uma numeração, né? Paginação, de produto, de cliente, de qualquer outra coisa, eu vou ter que repetir esse código dentro dos métodos também. Não faz sentido. Repetição de código é sinal de que tem alguma coisa que dá para melhorar. Vamos melhorar isso aqui. Então, primeiro vamos melhorar a geração da numeração. Eu vou criar um pacote novo, eu vou chamar de paginação. Lá dentro do pacote do repository. Por quê? É onde eu vou guardar as nossas classes específicas para facilitar a parte de paginação. Então, dentro de Source Main Java Repository, eu vou criar um novo folder. Eu chamei de paginação. Do inglês eu vou para paginação, vou botar pagination. E dentro desse pacote pagination, eu vou colocar uma classe. Eu chamei de paginação útil. Tá lá. Criei a classe paginação útil. Eu vou colocar métodos estáticos na paginação útil para fazer a geração da numeração. Eu vou tirar esse código do controlador, ó, e vou botar isso num método dessa classe aqui. Eu já coloquei os métodos direto aqui prontos no 11.3. São 2 métodos. Ctrl Shift O, Java Util List. Esse page é do Spring, o resto vem automático. Vamos criar um logger aqui. Esqueci por algum motivo. Um logger para essa classe paginação útil. Shift O, pronto. 1000 erros. O que eu fiz, pessoal? Eu tirei esse código que eu mostrei para vocês ali de gerar numeração, ó, daqui. E eu joguei para dentro desse método aqui, gerar numeração. Ele recebe um page, qual é o máximo de registros, o máximo de páginas que eu quero mostrar. Por exemplo, nesse código meu eu coloquei 5, então eu nunca vejo mais do que 5 números por vez aqui. Ó. Mas isso dá para mudar.
Vai ser um parâmetro dessa função aqui. É o mesmo código. Eu só tirei daqui essa lógica toda nossa para cá. Joga eles numa lista. Mostrei para a gente poder ver essa informação no login, que não tinha isso antes. E aí eu retorno o ArrayList com os números. Tem uma outra versão do método que eu não preciso passar qual é o máximo de páginas que eu quero mostrar. Aí ele ficou fixo em 5. Se você não falar nada, ele vai usar 5 páginas, que é o que está aqui. Mas se você quiser mudar, é só passar isso como parâmetro, segundo parâmetro para esse método. Uma vez que você criou essa classe e botou esse método estático lá dentro, a gente pode usar ele aqui. Então, lá na prática, a gente vai usar um desses dois métodos lá na hora de fazer a pesquisa do contato controller. Onde é que eu uso esses números? Eu vou tirar esse código todo aqui. Ó. Não preciso mais dele aqui dentro. E aí, de onde vem os números das páginas? Não é mais esse laço. Eu vou lá no paginação útil e peço para ele, ó, gera numeração para mim, para essa página que eu estou agora. Esse página eu já recebi, certo? É esse page que o pesquisar me devolveu. Eu passo ele para o método, ele vai lá, faz essa maluquice toda e me retorna lá um list de integers que eu posso pôr no modelo e acessar lá na view. Com isso, o nosso controlador ficou um pouco menos horroroso. Tirei aquele código daqui e ficou salvo aqui dentro. E o bacana é que essa classe, com esse método, eu posso usar em qualquer lugar agora. Não está restrito para contato. Pesquisa de contato. O elemento que eu quiser, é só você mandar a página, ele pega a quantidade e tal e gera para você os números para você usar aqui dentro. Vamos testar para ver se não estragou nada. Já reiniciou. Continuou funcionando. Vai até a 8 e vem até a primeira. É uma melhoria porque aí a gente consegue ver a informação agora também, quer ver? Vou rodar de novo. Eu consigo ver com agora. Entrou no método, recebeu um filtro sem nada. Esse foi o pgable, esse foi o sort. Aí ele fez o select que eu pedi. Buscou a quantidade total. E aí vem, ó, gerando a numeração, números das páginas gerados. Foi o que eu mostrei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei 2 vezes, é porque um é do paginação útil, o outro está dentro do contato controller. Se você olhar no controller, eu não preciso dessa linha. Ó. Isso aqui já está sendo feito direto dentro do método. Não precisa repetir, não. E aí, por exemplo, se eu vier agora e clicar lá no 5, ó, eu consigo ver que ele gerou os números, ó, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa é a primeira melhoria para ficar um pouco menos confuso o controlador. A próxima melhoria que a gente vai fazer é lá no pesquisar do contato carries em PL. Se eu olhar o contato carries em PL, esse método pesquisar tá muito ruim, cara. Olha o tamanho que ele ficou. Cheio de código aqui dentro para fazer várias coisas diferentes. Eu vou quebrar essas funcionalidades nos pedacinhos menores. Para tirar um pouco dessa confusão que ficou dentro do pesquisar. Primeira mudança, eu vou lá na paginação útil e eu vou criar um método para definir o intervalo de registros que a pesquisa vai retornar. Isso está feito aqui dentro. Ó. Eu calculo algumas coisas, ó, qual é a página atual, qual é o total de registro, quem vai ser o primeiro registro que eu preciso buscar. E essa informação eu uso depois aqui, para definir a partir de quem eu quero buscar e quantos eu preciso. Eu vou tirar isso de dentro desse método pesquisar e vou trazer isso para dentro de um método dentro da nossa classe paginação útil. Está lá no 12.1. Escolhe o lugar aqui, cola. Ctrl Shift O. Pgable do Spring. Pronto. Esse método preparar intervalo, eu passo para ele um type de carry e o pgable. E ele vai lá e faz aquela conta. Ele vê a página atual, qual é o total que ele precisa, qual é o primeiro registro, e ele já seta
o primeiro registro e o máximo que ele quer buscar na type de carry que eu passei para ele. Com isso, eu consigo tirar algumas coisas do nosso contato carries em PL. Eu não preciso mais página atual, total, primeiro registro. Isso já está sendo feito aqui dentro. Ó. Essas 3 variáveis aqui. Aí deu erro no sistema. Deu, porque agora eu não tenho mais como setar isso aqui. Como é que eu seto os limites de paginação que eu preciso? Vamos lá na paginação útil. Eu peço para ele preparar o intervalo para essa type de carry com esse pageable. Essa type de carry que eu estou criando, eu passo para o intervalo com o pageable junto. E ele prepara o intervalo para mim. Então, é a primeira melhoria aqui para tirar algum código que a gente já tinha colocado aqui dentro do pesquisar. Continua funcionando do mesmo jeito. Tá lá. Não estragamos nada, só mudamos o código de lugar. O que mais? A ordenação. Eu vou tirar a ordenação de dentro do pesquisar aqui, ó. Porque tem um trecho agora, ó, toda essa parte aqui, ó, é específica pela ordenação do resultado. Eu vou tirar daqui também. Eu vou botar isso de novo lá no paginação útil. 12.3. Vamos lá no paginação útil. Colo o código aqui. Ctrl Shift O. Aqui, cuidado, ó. Esse order que a gente vai estar usando é o order da criteria. Criteria carry da Javax Persistence. O sort é do Spring. O resto já vai automático. Esse preparar a ordem, ele precisa receber algumas informações extras aqui. Por quê? Se você olhar na implementação, esse código ele é fixo. Ele sempre vai pegar... Na verdade, não é fixo, mas ele precisa de algumas coisas para rodar, certo? Eu preciso passar para ele o root, ó. Lembra que C é o root da nossa consulta, ó. É esse carinha aqui. Porque eu preciso dele para pegar o atributo na hora de montar a ordenação que eu vou usar. Ele precisa de mais coisas. Ele precisa... O que mais aqui? O builder. Esse criteria builder que eu usei dentro aqui da função, ó. Esse cara. E eu preciso dele para fazer esse código rodar também. Então, se você olhar, ele é um dos parâmetros junto aqui. Eu vou fazer essa ordenação em cima de uma carry. Eu vou lá e coloco ó, um order by com essas ordenações nessa criteria carry. Passei a criteria carry como parâmetro para o método. E eu preciso do pageable para conseguir pegar. Cadê ele aqui? Eu usei o pageable. Engraçado, acho que não precisa do pageable não. Se bem que... Ah, sim, eu usei para pegar o sort, ó. Eu pego o sort do pageable. Por isso que eu preciso dele. Aqui também pega. Ah, tá aqui, eu não vi. Vai no pageable e pega o sort que você recebeu. Eu tirei isso daqui e botei dentro desse método preparar a ordem. No fim, eu pego essas ordenações que eu criei e eu seto na criteria carry. Então, quando eu chamar esse método, eu já setei a ordenação na consulta que eu vou usar. Vamos arrumar, porque agora eu não preciso fazer isso aqui. Então, a gente vai mudar o método de pesquisa da classe contato carries para usar o preparar a ordem. Então, ó, eu vou tirar esse bloco. Não preciso mais disso. Eu vou lá no paginação útil e falo, olha, prepara a ordem para mim. O root é o C, essa criteria carry builder com esse pageable. Salvei. Isso já seta a ordenação nessa criteria carry, então eu não preciso mais fazer um order by. Ó. Esse order by já está pronto aqui dentro. Ó. Quando a carteira volta
sai desse método, ele já sai com ordenação definido. Então, eu não preciso mais passar ele aqui na consulta que eu fazia. Como eu passei esse monte de código para cá, tem coisas aqui que eu não preciso mais. Ó. Essas 4 variáveis eu uso aqui dentro. Ó. Eu posso apagar isso do pesquisar. Ctrl Shift O, porque tem algumas coisas aqui que não precisa mais. O log a gente vai usar em algum lugar aqui para baixo depois. Mas ó, já melhorou alguma coisa. Ó. Essa é a consulta que a gente fazia antes. A parte de ordem ficou aqui nessa linha. A preparação do intervalo ficou nessa linha. O resto não tem como tirar aqui ainda. A gente precisa do restante. Isso aqui não dá para fazer. Mas já melhorou alguma coisa. Outra coisa que eu vou fazer é tirar isso daqui. Ó. Esse get total contatos, primeiro que ele é fixo para contato. Eu só consigo pegar o total do contato. E outra que está fixo dentro dessa classe. Se eu precisasse desse método em algum outro lugar do meu sistema, eu teria que copiar esse cara e colar em algum outro lugar. Eu vou tirar esse cara daqui e vou trazer para cá de novo. Vamos lá para a paginação útil. Então, ó, eu vou apagar o método getTotalContatos da classe antiga. Tira isso daqui, deleta isso. E no lugar disso, eu vou lá no paginação útil e acrescento esse método aqui. Faz a mesma coisa, pessoal. Ctrl Shift O. O predicate é do Javax Persistence. Tá? Qual o total de registros? Eu tenho que passar o root da consulta, um vetor com os predicados que ele tem que aplicar, o Criteria Builder, e eu preciso do Entity Manager. Eu uso o Entity Manager para criar um type de carry aqui. Ó. Eu preciso dele para transformar da Criteria para uma type de carry. É a mesma consulta. Ó. Eu estou falando para ele, olha, cria para mim uma Criteria Carry que vai me devolver um long. Vai lá e conta para mim quantos objetos eu tenho desse tipo aqui. Ó. Aqui eu estou gerando um root direto na chamada do parâmetro. Tá? Quando eu ponho aqui root.getJavaType, esse cara devolve um class. Ó. Então eu preciso do root só para pegar a classe para poder montar um root que nem a gente fez. Vamos olhar aqui em cima. Ó, tá vendo aqui quando eu criei o root? Ó, eu preciso saber a classe da entidade onde vai ser feito o from. Só que se eu botar contato, só funciona para contato. Então aqui, na verdade, eu estou usando ó, generics. É um root de qualquer coisa. Não importa se é de contato, se é de cliente, se é de produto. Ele pega a classe, monta o root e aí conta a quantidade desse objeto para mim. Já aplica a lista de predicados na consulta, transforma numa type de carry, pega o total e devolve o total. Mudamos o código de lugar, não está mais dentro da classe do IMPL e serve para qualquer entidade agora, não é específico para contato. Agora começou a dar erro aqui. Por quê? A gente chamava um método que estava aqui embaixo. Agora o método não é mais esse. De novo, ó, vai lá no paginação útil, pega o total de registros. O root é o nosso C, o vetor de predicados é o mesmo, esse é o Criteria Builder e esse é o Manager. Pronto. Já consigo pegar o total de registros, passo ele aqui na hora de criar uma página e retorno a página. Então, é uma melhoria. Ó. Diminuiu a quantidade de código que a gente tem dentro do pesquisar, mas o mais importante é que o código que tirou daqui ficou um código genérico. Não é mais específico para contato. Eu posso usar essas classes, esses métodos aqui dessa classe, para qualquer entidade, para qualquer coisa que eu quiser no meu sistema. Ctrl Shift O. Ainda tem um logger perdido aqui que eu não usei em lugar nenhum. Podia mostrar alguma coisa em algum lugar aqui. Bom, até aqui está dando certo. O sistema não estragou. A gente só mudou coisa de lugar. Para ficar menos confuso dentro da classe Contato Carries em PL. Bom, e a próxima melhoria?
gerar a numeração da view. Como é que é a numeração na view agora? Se você for lá na mostrar contatos, tá fixo aqui, ó. Tem um nav gigantesco aqui para gerar os dois links para voltar, os dois para ir para frente e os números do meio. Só que esse código aqui está fixo e específico para contatos. Se eu precisar fazer uma numeração dessa aqui embaixo, ó, em qualquer outra coisa no meu sistema, eu vou ter que repetir esse código. Copiar, colar e fazer um monte de mudança. Não tá legal isso. O que seria bacana? Se a gente pegasse esse pedaço da navegação e botasse isso num fragmento. Então, a numeração que está usada na view mostrar contatos está fixa para pesquisa de contatos. Se no mesmo sistema você tivesse uma pesquisa de clientes, por exemplo, eu teria que refazê-la mudando vários detalhes. Eu teria que copiar esse nav gigante aqui dessa view e colocar na outra e aí sair fazendo mudanças. Que não vai ser nome, a URL não vai ser essa. Eu vou ter que sair mudando algumas coisas aqui dentro. Não tem jeito de não fazer dessa forma, por enquanto. Seria o ideal. O ideal é que nós pudéssemos usar um fragmento do TimeLeaf que gerasse a numeração para qualquer caso que a gente precise. Para isso, o fragmento poderia usar parâmetros onde fosse necessário para se adequar a contatos, clientes, vendas, qualquer coisa. Porque aqui dentro eu preciso usar algumas informações, gente. Não tem como fugir, ó. Eu preciso da página para pegar um monte de coisa aqui para gerar os números. Eu preciso do que mais? O filtro ele tem que usar na hora de botar no link. Tem que estar aqui. Então, o que a gente pode fazer? Eu podia mandar essa página e o filtro como parâmetros para o fragmento. Tá? E aí ele vai conseguir montar a numeração. O problema é que o fragmento só vai funcionar para pesquisa específica de contatos, porque o URL e a ordenação estão fixos. Então, mesmo que eu mandasse a página como parâmetro e o filtro como parâmetro, eu ainda tenho aqui as URLs, ó, só funciona para contato pesquisar, e esse sort que eu botei aqui dentro, ó, só funciona para numeração, para nome. Se for produto e eu quiser ordenar pelo preço, já não serve isso aqui. Então, não adianta só mandar página e filtro. Tá? Ah, mas e se eu mandasse o URL também, professor? Eu podia ter 3 parâmetros, então, ó, página, filtro e qual é a URL que eu quero que você use para fazer a pesquisa. Ainda assim, a gente tem o problema da ordenação, porque está usando um atributo específico do contato, que é o atributo nome. Eu teria que passar também o sort para esse fragmento. Então, ó, eu tinha que passar a página para ele pegar esse monte de informação de página. Eu teria que passar o filtro para ele juntar na hora de montar a URL. Eu teria que mandar a URL que eu quero que ele dispare e eu tenho que mandar esse sort diferente para ele também. Ó. Não pode ser fixo para nome. Ele tem que ser a respeito de outras coisas também. Só que aí você começa a perceber, pô, tá virando bagunça demais esse negócio. Parâmetro demais, vai fazer uma zona na hora de começar. O que eu concateno, como que eu concateno, como é que eu junto essas informações depois. Se tivéssemos uma maneira da URL ser gerada fora da view, para ser inserida pronta na view, isso facilitava a nossa vida. Então, se tivesse um jeito de eu vir aqui dentro e falar para ele, ô, href, chama essa função aqui, ele te devolve uma URL prontinha, para o lugar certo, com a ordenação correta e com os filtros corretos. Sem eu precisar fazer isso aqui, cara. Isso vai ficar lindo, hein? É o que a gente vai tentar fazer aqui. Vamos tentar fazer isso. Não está pronto. Eu comecei. Mas você pode ver que eu não acabei. Não deu tempo. Vamos continuar aqui. Vamos ver até onde a gente chega. Mas eu quero que vocês enxerguem o problema. Não dá só para pegar. Vamos só começar para vocês verem. Ó. Eu podia ter um diretório fragmentos. Ó. Vamos criar lá um fragmentos. Então, source main resources. Ah, professor, mas já tem em layout fragmentos. Ó.
tá? Mas eu não quero botar um fragmento da navegação aqui dentro. Esses fragmentos que eu tenho aqui são fragmentos do layout. É cabeçalho, rodapé e o menu lateral. Não faz sentido botar numeração de paginação como fragmento de layout. Então eu não coloquei aqui dentro. Eu vou criar um outro diretório, ó, em templates. Vou chamar de fragmentos. Então eu criei esse diretório fragmentos e dentro dele eu vou criar uma view chamada paginação. Então arquivo HTML, paginação.html. Eu vou pôr aqui dentro. Eu podia, por exemplo, vamos pegar de um outro cara aqui. Aquele projeto que a gente fez do Ajax, ó, a gente colocou a tabela no fragmento, lembra disso? Era uma página onde eu só pegava a tabela depois para usar via Ajax. Eu vou copiar isso aqui. Só para a gente ver a diferença. Então é um arquivo HTML. Pode até colocar aqui fragmento para paginação. Ninguém vai abrir essa view, na verdade, desse jeito. Só que ao invés de ser uma tabela, a gente vai lá no mostrar contatos e tira esse nav daqui. Ó. Vou copiar ele primeiro. É ele que vai ficar aqui dentro. É ele que vai ser o nosso fragmento. Ó. Eu vou pegar o nav e vou falar, olha, você é um fragmento chamado, sei lá, paginação. Vou apagar a tabela, porque a tabela não vai usar. O Shift F. Então, é a mudança que eu fiz. Ó. Eu peguei esse nav que gera esses números para a gente aqui e vou colocar isso dentro de um fragmento chamado paginação, porque aí é onde eu precisar usar esse fragmento, eu só incluo ele lá. Mando inserir ou substituir por o fragmento paginação. Para esse cara funcionar, de novo, ó, ele precisa da página, ele tem que saber qual é o filtro, ele teria que receber essa URL, ele precisaria saber como fazer essa ordenação. Tá? Então, é complicado passar essas 4 coisas aqui. Dá para fazer? Dá. Mas o problema é fazer lógica dentro da view. Como é que eu sei se eu coloco ordenação ou não? Se eu ponho filtro ou não? Se eu concateno? Como é que eu faço isso aqui dentro na view? O ideal é não fazer isso na view. O ideal é colocar isso em algum outro lugar. Colocar isso em Java. E aqui só passar. Ó, chama essa função que ela te devolve uma URL prontinha. É isso que a gente vai tentar fazer. De que maneira? No material que eu fiz, que eu estudei, o cara criou uma classe que é o empacotador de page. É como se fosse uma classe para guardar essa página, essa URL e que mais? O filtro. Podia ficar tudo isso dentro dessa classe aqui. Depois que a gente fizer isso, se a gente achar que não faz sentido ficar numa outra classe e ficaria melhor já colocar direto dentro do paginação útil, de repente a gente muda de lugar. Mas por enquanto eu vou tentar fazer isso numa outra classe. Eu vou precisar de algumas coisas dentro dessa classe. Eu coloquei lá no material de paginação. Vamos falar aí sobre o HTTP Servlet Request. O que é o HTTP Servlet Request? Ele é um objeto com informações a respeito da requisição que chegou. Então, sempre que chega uma requisição no seu sistema, esse objeto, em algum lugar, ele é criado. O próprio Java cria esse objeto para você. E ele tem informações a respeito da requisição. Tá? A gente já chegou a colocar esse cara, eu acho, lá no controlador, em algum exemplo nosso. Mas como é que eu pego esse objeto? É só você vir em qualquer método aqui do seu controlador e colocar um parâmetro extra. HTTP servlet request. Ctrl Shift O. Pronto. O próprio Spring já pega esse objeto que já existe e já coloca para você nesse parâmetro. E aí você pode usar esse request aqui dentro de alguma forma. Para que a gente vai usar esse cara? Porque quando chegar uma requisição, eu consigo chamar esses 2 métodos desse objeto. Ó. GetRequestURL. Então, imagine que chegou um pedido para isso aqui. Ó. /contatos, /pesquisar, página 2 e nome build. Se eu chamar GetRequestURL,
ele me devolve a URL que eu usei, ó, /contatos /pesquisar. E se eu chamar getCharacterString, ele devolve os parâmetros page2 e nome build. A gente vai precisar desses caras depois para montar uma URL e poder mudar, principalmente os parâmetros aqui, invertendo a ordenação, alguma coisa do tipo. A gente vai precisar desse objeto em algum momento para fazer isso acontecer. Antes da gente falar do URI Components Builder, confusão de nome. Isso aqui é mais meu do que problema para vocês, mas qual é a diferença de URI e de URL e URN? Que diabo é isso? Tá? Porque você vai ver que tem método que chama URL e tem método que pede URI. Pô, qual é a diferença? O URI vem de Uniform Resource Identifier. É um identificador de recurso uniforme. O URL, Uniform Resource Locator, é um localizador de recurso uniforme. E o URN é o Uniform Resource Name, é o nome de recurso uniforme. Qual a diferença? Ó, se você tiver uma RI que fornece os meios de localizar e recuperar recursos em uma rede, isso é uma URL. A URL é uma URI, mas também traz informações de como é que você acha e como é que você pega esse recurso que está identificado na URL. Agora, se você tiver uma URI que fornece apenas um nome único para recursos numa rede, mas não tem os meios de localizá-lo e recuperá-lo, isso é uma URN. Então, um URN, um Uniform Resource Name, é um URI, mas não tem informação de como é que ele localiza, de como é que ele pega esse valor. É como se fosse só um nome. Tá? O URL não. Além do nome, ele te mostra como é que você acha e como é que você recupera. Mas tanto o URL quanto o URN são URIs. Então você tem que imaginar que o URI é o conjunto principal, é um conjunto. Dentro desse conjunto de URIs, você tem URLs e URNs. Tá? Mas todos são identificadores. Exemplo, acho que faz mais sentido aqui. Se você pega lá, por exemplo, IFTM EduBR/URA Parque Tecnológico, isso aqui só é um URI e identifica a página do nosso campus. É só um identificador, moçada. É como se fosse o nome de um identificador, de um recurso. Agora, se você coloca https://iftm edu/br/ura Parque Tecnológico, isso aqui tudo também é um URI, mas ela também, além de identificar a página do nosso campus, ela também especifica como é que você acessa por meio do protocolo HTTPS. Portanto, isso aqui é uma URL. Ó. Isso é uma URL. Isso aqui é só um nome. Por que eu botei isso? Porque, como eu falei, tem método que chama get alguma coisa URI, tem outro que pede get request URL, por exemplo. Tem que lembrar que quando é URL, vem com o protocolo junto para você achar e pegar o valor. Quando não, é só o nome específico do elemento. E aí sim tem esse URI Components Builder. Já esse cara, isso é do Spring, tá? É uma classe do Spring e ela pode ser usada para você gerar, codificar e modificar URIs. Então eu posso criar uma URI a partir desse cara, posso pedir para codificar usando um caractere que eu precise, eu posso mudar. De repente eu tenho que botar um parâmetro diferente dentro da URL. Eu posso usar esse cara para fazer essa mudança. Tá? Nesse exemplo, vamos lá. Esse exemplo é maior do que precisa, mas é porque tem alguns navegadores, tem alguns sistemas pela internet em que o cara, quando coloca espaço na URL, ele usa o sinal de mais para identificar o espaço. Só que o sinal de mais tem alguns lugares e tem alguns sistemas que não aceita o sinal de mais como se fosse um espaço. Eles precisam que você use o código por 120. Por que tem isso no material? Para trocar. Todo lugar que ele achar mais, põe por 120. Tá? Troca o mais indicando espaço por um sinal de verdade de espaço. Então vamos lá. Por que eu fiz isso? Vamos lá. Lembra que o request é esse cara aqui. Eu recebo um HTTP Servlet Request. Beleza. Eu vou lá e chamo o get request URL. Ele vai me devolver a URL que você recebeu na requisição. Ou seja, qual foi a URL que o cara pediu. Eu guardei esse cara.
Esse getRequestURL devolve um string buffer. A string buffer é uma classe do Java que permite você mudar essa string. Tem alguns métodos, algumas coisas para você fazer alterações aqui dentro. Tá? O que mais eu peguei da requisição? O carryString. Então, ó, eu estou pegando a URL e estou pegando a carryString aqui dentro. Aí eu fui no request URL, que é esse string buffer. Estou pedindo para ele, olha, lembra que o URL é só o caminho, tá? É só o contatos pesquisar, por exemplo. Pega esse cara e adiciona alguma coisa na frente. O que eu adiciono na frente? Olha que loucura que o cara fez aqui. Olha o carryString. Se o carryString não for nulo, é porque o cara passou parâmetro aqui, ó. Se isso aqui não é nulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai botar um % na frente da URL e a carryString. Então, se tiver carryString, coloca a carryString na URL. Senão, não coloca. Aí ele transformou numa string e pediu para substituir todo o sinal de mais pelo sinal de 20, pelo %20. Então aqui, na verdade, eu estou pegando uma URL que chega e reescrevendo ela, trocando os mais por %20. Só isso. Só 3 linhas de código, uma inclusive grande, para pegar a URL que chegou e converter ela numa outra URL, só que sem o mais como espaço. Uma vez que você tem a URL do jeito certo, eu posso criar um objeto desse, o RI Components Builder, from HTTP URL. Eu passo essa string como parâmetro para ele, ele me cria um objeto desse para essa URL já correta para você trabalhar. Ô, professor, mas para que eu preciso disso? Porque nesse objeto existe um método, por exemplo, olha, substitui um parâmetro da consulta. Page é o nome do parâmetro, esse é o valor que eu quero. Eu consigo trocar, por exemplo, aqui, ó, esse page2 por qualquer outra coisa, usando esse método direto no objeto. Eu consigo pegar, por exemplo, o sort, que já veio definido de alguma forma, e trocar ele por esse aqui. Então eu consigo fazer mudanças na URL sem precisar trabalhar com string, é isso que eu não quero. Ah, concatena tal coisa na string da URL. Não. Troca esse valor. Deve ter um método para adicionar também, eu acho que eu não coloquei aqui. Assim como a requisição, ó, eu também posso pedir um URI Components Builder. O nome que eu dei aqui, o RI Builder, para não ficar confuso com o Criteria Builder. Esse cara, o Spring, também te injeta aqui se você precisar dele. E aí lá dentro, vamos ver se tem um add, não. Aqui, esse aqui, ele faz um append, ó. Ele adiciona um novo parâmetro. Então eu consigo também, ó, usar um carry param, e aí você põe o nome que você quer e o valor que você quer para ele. Por exemplo, nome ASCII. Então eu consigo trocar um parâmetro por um outro valor. Então pega o valor atual do page e põe esse. Ou pega esse sort atual e põe esse. Ou então adiciona um sort, de repente não tinha anteriormente. Vai lá e coloca esse valor nesse parâmetro sort, nessa URL que vai ser gerada depois. Então esse objeto é interessante porque a gente consegue fazer esse tipo de coisa na URL. Sem precisar fazer aquele monte de gambiarra que eu fiz na view lá, ó. Olha que loucura que eu fiz para gerar essa URL, ó. Eu peguei a URL, já botei parâmetro page aqui, já botei um sort aqui, concatenando com alguma coisa, para depois pegar e concatenar com o filtro. Cara, isso aqui tá horrível. Com esse objeto aqui, eu espero que fique mais fácil na hora da gente montar essa URL final. Depois que você fez essas mudanças todas e arrumou tudo, eu posso pegar ele com as mudanças, pedir para construir, fazer a codificação dos caracteres correta e transformar numa string. Isso te dá uma string pronta. Já vem com a URL, os pages, sort, tudo prontinho, codificado corretamente. Esse cara a gente pode empurrar para a view, lá para o nosso fragmento, e o fragmento simplesmente pega esse valor e coloca dentro do THRef para a gente. Então já vai colocar isso aqui pronto com o valor que a gente mandar, sem precisar fazer essa linha gigante maluca aqui. Essa é a minha ideia. Esse PageWrapper vai ser uma classe
Onde é que eu vou criar essa classe, hein? Já começa por aí a dificuldade. Onde é que eu ponho ela? A gente criar um pacote aqui. Pagination. E aí aqui dentro a gente cria uma classe. Mas também não é pagination. Eu não sei em que pacote a gente vai botar esse cara direito, não. Eu vou deixar nesse pacote primeiro, depois, se a gente precisar, a gente muda esse cara.